Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 17 de agosto, continuamos então nossa caminhada pelas trilhas indicadas pelo evangelista Mateus, para que possamos seguir os passos de Jesus Cristo. Hoje nós estamos no capítulo 13, versículos 36 a 43. Jesus explica para nós a parábola do joio e do trigo. Vamos então abrir nosso coração, nosso entendimento, para compreendermos essa parábola e assim seguirmos firmes nos caminhos de Jesus Cristo. Então, pega a sua Bíblia, nosso texto hoje, capítulo 13, versículos 36 a 43. Quem vai proclamar para nós será Osana Ferreira, de Itapipoca, no Ceará. Acolhemos então a palavra com a música da Elzinha. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Mais uma vez estamos diante de uma explicação de uma parábola. Jesus explica a seus discípulos o que ele quis dizer com a parábola do joio e do trigo. Ele deixa bem claro que a luta fundamental é entre a justiça e a injustiça. A justiça trazida por Jesus e a injustiça trazida pelo diabo, aquele autor das tentações no deserto. Uma luta gigantesca, mas Deus dará a vitória àqueles que lutarem pela justiça. É isso que Jesus quer mostrar. Ele quer animar seus discípulos a seguirem adiante, porque ao longo do caminho encontrarão muitos obstáculos.
Muitos e muitos lutam contra o reino de Deus, porque o reino de Deus ele é reino de justiça, de paz, de fraternidade. E quantas pessoas vivem da injustiça, quantas pessoas vivem dos conflitos, das guerras, das divisões. Quantas e quantas pessoas não querem fraternidade, estão pensando apenas em si mesmos. Então, a luta daquele que quer viver o Evangelho é árdua. Ao longo do caminho vamos encontrando muitos obstáculos. Mas Jesus diz que nós não podemos desanimar, não nos deixar vencer. Ele venceu as tentações. Seus discípulos e discípulas também as vencerão. No fim, brilhará a justiça. Os justos entrarão no reino. Mas aqueles que foram empecilhos, que ficaram no meio do caminho, semeando discórdia, semeando divisão, semeando ódio, semeando injustiça, semeando tristeza e morte, esses terão a morte. É a escolha que nós temos que fazer e tomarmos consciência de que tantas e tantas vezes cresce dentro de nós esses dois caminhos. Vamos tomando esses dois caminhos por falta de clareza. Ora somos justos, verdadeiros, bondosos. Ora nos deixamos levar pelo egoísmo, nos cobrimos de mentira e maldade. Então é preciso ir nos purificando, purificando pela via da oração, pela via da meditação da palavra, pela via da solidariedade, do compromisso com a vida, com a justiça. Partimos para a prática, construindo o reino de Deus, assim como Jesus, que andando pelo caminho ia semeando alegria, paz para aqueles que encontrava. Que o nosso testemunho brilhe no mundo, que nós possamos de fato mostrar que somos trigo de Deus, somos de fato aqueles que vão se transformando dia a dia no pão partilhado, na solidariedade, na compaixão. Que o Senhor Deus, fonte da bondade e da misericórdia, nos ajude a trilharmos sempre o caminho da justiça e da verdade. Não nos deixarmos levar pelas tentações do ser, do poder e do ter. Quantas vezes queremos ser mais do que os outros? Queremos ser melhores. Queremos estar acima de todos para mandar, para dominar. Quantas vezes queremos ter e ter? Deixamos nossa vida ser movida pelo desejo de conquistas de bens materiais. Que Deus nos dê então a graça da simplicidade, da pequenez e pequenos, pouquinho, sejamos um fermento que faz a massa do reino de Deus crescer neste mundo, transformando-o num mundo de paz, de alegria e de verdade, transformando-o em reino de Deus. Que o Senhor, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a mensagem que Eliane e Farinhada trazem para nós hoje. Olá, Frei Gilberto, bom dia, queridos irmãos e irmãs. Paz e bem, que alegria a gente estar mais uma vez aqui nessa manhã para refletir o Evangelho de Mateus. Então, eu e Farinhada, nós estávamos aqui conversando justamente tentando entender por que é difícil diferenciar joio do trigo, se eles se parecem tanto. E é isso que Jesus vai nos ajudando a fazer, não é, Farinhada? É isso mesmo, Eliane, bom dia Frei Gilberto, bom dia comunidade de fé que reza com a gente nesta manhã. Nós ficamos aqui, Frei Gilberto, refletindo com você, né? E pensando, Jesus explicando para os discípulos a diferença. Sabe, a gente teve que também fazer uma pesquisazinha, ler um pouco, para entender, porque os dois crescem juntos, eles se parecem, eles nascem juntos, crescem juntos. Só que a diferença, Eliane, está o seguinte, porque o joio é vazio, né? Ele é xoxo,
Ele é como se fosse a semente transgênica, aquela que não germina para a colheita seguinte. Então Jesus explica isso para os discípulos, e a sua reflexão, Frei Gilberto, nos chama para ser trigo, construir o reino de Deus aqui, né? Estar a caminho. É isso. O trigo é o alimento. E esse alimento que a gente precisa, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é a sabedoria do Espírito Santo para preencher esse vazio que há em nós. Não é isso, Eliane? Eu penso, Farinhada, que também, né, a partir dessa reflexão, a gente pedir a Deus a graça de preencher esse vazio, né? Acho que não tem coisa pior que as pessoas que falam, mas você vai ver, ela está cheia de nada, né? Não tem nada para oferecer. Então, alimentemos-nos das coisas do Espírito de sabedoria que vem de Deus, para que as nossas obras também produzam frutos, né? É na colheita que a gente vai que a gente vai ser esse trigo, né? Diferenciar o que é o trigo, o que é o joio. Então são as nossas ações que definem. É isso mesmo. E pensando na responsabilidade que a gente tem que alimentar o povo da esperança, da utopia, vamos trazer isso também na música, né? Na arte, que é uma forma da gente celebrar a vida. Por onde for